Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. No episódio vamos falar com o nosso analista e fundador do Dica de hoje, Daniel Nigri. E o assunto é um pedido, na verdade, de muitos ouvintes nossos aqui do Spotify e também das outras plataformas, que é justamente sobre oportunidades para 2022. Visto que existem, sim, vieses aqui mais pessimistas em relação ao que vai acontecer com a economia no ano que vem, já que vem a eleição, Lula, Bolsonaro, Moro, Temer, enfim, uma infinidade de nomes, fulano sai desse partido, vai para o outro, o que acontece com a política monetária, a privatização não anda, mas tem todos os marcos aí andando, tem BR do Mar, tem ferrovia, tem saneamento, enfim. É sobre esse apanhado de coisas ligadas a dois ativos especificamente que nós vamos falar hoje. Mas antes, óbvio, quero dar as boas-vindas ao meu chefe, ao Daniel Nigri. Bem-vindo! Obrigado, Paty. Sempre um prazer estar aqui. Hoje fiquei um pouquinho chateado porque não teve aquela musiquinha do início que eu curto tanto, mas está muito legal. Eu sei que vai ser muito bacana. Hoje esse nosso papo e o pessoal deve estar aí apreensivo para saber esses dois nomes das empresas que a gente vai falar hoje. Com relação a isso tudo que você falou, o meu pessimismo não tem muito a ver com a eleição, não. Inclusive, eu vou escrever no relatório agora que sai no final de semana que essa incerteza no Brasil de eleição, na verdade, é uma certeza. Eu estou aí no mercado e já vi algumas eleições, né? Desde 98... Não fala quanto tempo. Não fala quanto tempo, senão eles vão saber a nossa idade. Isso não é bom. Não, mas é porque eu acompanho o mercado desde que eu tinha 5 anos. Eu já nasci sabendo. Peraí. Não, desde os 5 anos eu acompanho o mercado. Então, quer dizer, 5 anos ali em quando eu tinha 5 anos ali em 98, a gente já via o que acontecia durante as eleições, mas a grande questão para mim é a seguinte, tá? E até eu sei que algumas pessoas podem discordar, porque as pessoas estão muito em dois, né? Fica muito concentrado em um lado ou no outro, mas eu já vi entrar vários partidos no governo, tá? Vários deles. Sim. Então, em 98 era um, em 2002 já foi outro, em 2006 foi o mesmo, aí em 2016 já mudou com o impeachment, agora veio um outro. E o que eu vejo, de forma geral, é que não se mudou tanto assim a política. Tipo, ninguém pegou e jogou o salário mínimo lá em cima, ninguém pegou e reduziu pra caramba os impostos. Ninguém pegou e aumentou e melhorou muito a condição de vida das pessoas. Então, quer dizer, no fundo, eu percebo que é como se a gente estivesse em um gráfico enorme que tem 4 quadrantes, mas só tem candidato em um quadrante, entendeu? E, na verdade, a gente acredita que um é tão diferente do outro porque a gente não consegue olhar o maior. Sim. Então, assim, eu, para mim, sinceramente, se pegar os 5 primeiros candidatos que estão ali e pegar depois, no final, o que todos eles fizeram, não vai ser tão diferente assim o resultado final. Tá? Pelo menos é a minha visão. Então, para mim, a eleição não é uma incerteza, é uma certeza. É uma certeza que o Brasil vai continuar como ele foi nos últimos 20 anos, 25 anos. Mas vamos passar para o assunto que importa. O meu pessimismo, ele vem muito mais da economia em si. De nível de desemprego, de taxa de juros alto, de inflação em alta também, do resultados de 2021 terem sido, né, suficientemente altos para trazer uma arrecadação boa, gerar até um déficit muito menor que esperado, a dívida pública cair, mas todo ele baseado em commodities, em ICMS nos estados, em royalties que foram recebidos do petróleo. A questão eu já vi, né, eu não quero botar o exemplo da Venezuela, porque senão o pessoal vai achar que eu estou querendo virar Venezuela o Brasil. Não é. Exato. É muito diferente.
mas tem semelhança com o que a Venezuela viveu lá atrás, em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Eu tenho um Guinness Book de 2008 que fala que a população mais feliz do mundo era da Venezuela. Ela estava surfando a alta do petróleo, ela estava surfando a alta lá que o petróleo chegou a $150, o cofre do governo estava cheio. Eu que sou uma pessoa que estou acostumado com gestão de empresas, né? Estou acostumado com isso. Eu sei que o momento de vacas gordas, o momento que entra mais dinheiro no cofre, não é o momento de você aumentar gasto, é o momento de você reter o dinheiro. Igual já foi feito lá atrás, o Brasil aumentou reservas monetárias. Esse não era o momento do Brasil estar tentando vender dólar no mercado e reduzir a reserva. Era o momento do Brasil estar crescendo a reserva, era o momento do Brasil estar aproveitando que esse royalty está grande e transformar o Brasil numa caixa de segurança maior do que aquela que foi criada lá atrás em 2006, 2007, 2008. Tá? Então, tem algumas situações ali dentro de política pública que realmente não me agradam. Mas eu concordo com você piamente que existem muitos investimentos que estão andando, existem muitos marcos regulatórios que são importantes, que estão andando e que vão gerar algum tipo de investimento em 2021, mas também acredito que esses investimentos vão ser menores do que eles poderiam ser, porque a taxa de juros do Brasil vai ser mais alta e o custo de captação vai ser maior. O que essas empresas conseguirem jogar para frente para tentar talvez pegar 1% em 2023 ou 2024, elas vão fazer também. Ou se não, uma licitação que talvez o governo ganharia X de outorga, ele vai ganhar meio X por causa desse custo da captação que as empresas vão ter depois. Eu também acabo acreditando nisso. Sim. Outra coisa que é muito importante de ser dito é essa separação, né? Porque o que acontece? Tem muita empresa que fez já o dever de casa, fez muitos investimentos e hoje já conta com uma capacidade que pode atender a um aumento de demanda. E aí entra o assunto desglobalização, mesmo que momentânea. Inclusive, a gente tem um podcast aqui sobre just in time ou just in case, né? Que mudou muito devido à pandemia, que é justamente essa questão. Muitas pessoas acreditam, muitas pessoas entendidas também no mercado, e aí entra economista, entra analista, entra uma gama de pessoas, né? Você vai ler sobre isso nos jornais e vai ouvir também essas pessoas dizendo o seguinte: olha, nós temos determinados setores que já possuem, então, essa capacidade, que já foi construída, já teve capex, já teve todo esse investimento, e agora pode assumir uma demanda que o mundo não vai conseguir assumir de produção. Ou seja, isso significa dizer que, em tese, existem sim alguns setores industriais que podem vir a desenvolver aqui dentro, justamente porque o mundo está ávido por esses produtos e nós podemos sim crescer, temos condições de crescer, mas é claro que aqui entra toda essa questão, inclusive o Daniel fez um vídeo ótimo sobre isso, que é a questão do custo Brasil. Né? Então, esse custo Brasil ele é elevado, logo tu precisa, como empresa, pensar numa modelagem que tenha um retorno que valha a pena correr, então, esse risco que tem de, como o Daniel falou, dependendo muito de como migra essa estrutura do Estado, vir a aumentar, o que obviamente não é o que nenhum de nós gostaria que acontecesse. Em relação a ser um país mais extrativista, a ser um país mais... Patrícia, só te cortando com relação a essa questão do custo Brasil, na última entrevista que você fez lá no portal Small Caps com o Werner, inclusive, que foi ótima, eu acabei ouvindo toda ela e já ouvi de novo também, tem uma parte lá que ele mesmo chega a falar sobre isso, né, para não parecer que é o Daniel que está pessimista, etc., mas ele chega a falar que a energia do Brasil é a energia mais barata do mundo em termos de custo de energia. O que atrapalha o Brasil é exatamente toda a composição de impostos que existem, que acaba elevando muito o custo lá para o consumidor final e a parte de regulação que ele falou. Mas aqui a gente, acaba trazendo custo também. Enfim, é isso, é imposto mais regulação em vários lugares, faz com que o Brasil talvez também não cresça tanto quanto outros países. Né? A gente vê que o Brasil não está saindo do crescimento de 1% ao ano há muito tempo. Se você juntar 20 e 21 como um ano só, o Brasil vai ficar de novo parado nesse 1% ao ano. É o que o Brasil está conseguindo crescer.
Isso. Só que, ao mesmo tempo, como a gente sempre fala, é preciso que você olhe o copo meio cheio para que você também não acredite que isso vai continuar para sempre. O risco ele vai existir. Agora, é inegável que nós evoluímos absurdamente em termos de diversificação da matriz energética, que nós evoluímos bastante em termos de tecnologia mesmo da indústria, o que há 10 anos atrás era irreal, mesmo que nós aqui consideremos apenas, infelizmente, as grandes empresas, mas ainda assim já é um passo grande, inclusive em indústrias que até então nós éramos muito pobres, como, por exemplo, na questão das embalagens. Aqui entra vidro, alumínio e, obviamente, tem também a questão aí do papel ondulado e de toda essa mudança também de matriz de embalagem, enfim, mas isso é outra história. O que eu e obviamente o Daniel também queremos mostrar para vocês é que a gente precisa sempre considerar o setor junto com a empresa que você está analisando. E aí vamos partir então para esses dois negócios que, na visão do nosso analista-chefe, são sim uma boa oportunidade para que você possa ficar de olho. Afinal de contas, existe mercado que vai demandar esse produto e que, obviamente, se a empresa tiver uma gestão eficaz, for eficiente na condução dessa estratégia, ela pode, então, sim ter bons resultados. Eu vou começar, chefe, pela empresa que teve uma notícia ontem que acabou movimentando a cotação. Pode ser? Tá, pode, mas antes de você falar a empresa, eu posso dar uma noção geral em termos... Teu, chefe. Em termos globais, aí ontem teve uma reunião do Federal Reserve que foi muito importante, porque eles vão aumentar o ritmo de corte dos estímulos monetários. Então, em novembro, ficou decidido que eles compravam, né, títulos públicos e títulos indexados ou lastreados a hipotecas americanas no valor de 120 bilhões de dólares. Uhum. E essa queda seria 15 bilhões de dólares por mês. Né? Uhum. Então, caiu para 105 em novembro, para 90 em dezembro, e ontem ficou decidido que a partir do próximo mês já vai cair 30 bilhões por mês. Então, em março, acaba a injeção de liquidez. E qual é a grande questão? Quando o governo ele compra o título, ele emite moeda, ele compra o título, então ele bota dinheiro no mercado. Tá? E por outro lado, ele tira a oferta de um título do mercado também. Então, ele, além de injetar liquidez, ele reduz a taxa de juros de longo prazo. Então, na minha visão, quando acabar essa injeção de liquidez, a gente pode ver taxa de juros de 10 anos e de 30 anos dos tesouros americanos subindo. E com essa taxa subindo, a gente pode ter sim uma saída de países emergentes, e o que pode elevar o dólar. Tá? É claro que a minha tese inteira eu não vou falar aqui nesse podcast, tá? Porque é grande, tá? Mas é basicamente isso de forma resumida, para que vocês entendam... Mas vai estar no relatório para os assinantes, né, chefe? Vai estar no relatório a parte Brasil, a parte externa, eu acho que vou ter que fazer outro relatório da semana, porque já é muita coisa de novo. E os Estados Unidos, só para terminar, eles ainda estão prevendo 3 altas de juros já para o ano que vem. Chegando lá no final, o balanço de riscos do Federal Reserve para trazer a inflação projetiva lá de final de 2022 de 2,6% para 2%, traz uma necessidade de um aumento de juros para 0,9% em 2022, 1,6% em 2023 e 2,1% em 2024. Se acontecer isso de forma linear, o que eu garanto que não vai, porque nada no mercado é em equilíbrio e linear, o mercado não deve sentir tanto. Tá? E aí eu estou falando mercado aí no caso dos Estados Unidos. Mas a alta de juros nos títulos longos devem fazer uma pressão no dólar. Tá? E se o Brasil começar a vender muita reserva e tiver um baixo colchão de liquidez, vai fazer uma pressão maior ainda. Então, as duas empresas que a gente vai ver são empresas que têm algum trabalho aqui dentro do Brasil, tem receita no Brasil? Tem. Mas a gente está muito focado em empresas que tenham receita em dólar e que possam conseguir sair do risco Brasil de ter uma recessão em 2022, que é o nosso cenário base, e também que tenham receitas em dólar para conseguir, pelo menos,
né, garantir um pouco essa alta do dólar e talvez uma melhora de resultados ou uma não piora tão grande assim. E aliado a tudo isso que o Daniel falou, tem uma questão também que é muito importante, que ambas, né, uma mais do que a outra, claro, até por conta do setor onde ela se encontra, vem apresentando um trabalho de gestão muito eficiente, aí eu vou puxar a sardinha para o meu assado, né? Um trabalho de logística muito eficiente que tem uma necessidade grande de mercado. Então, existe um mercado endereçável muito grande que ela está conseguindo fazer, mesmo que com concorrência, obviamente. E a outra, que é a primeira, sobre a qual nós vamos falar, trata-se de alimento. E alimento, nós sabemos, é um setor que é bastante cíclico quando se trata da agropecuária, mas que sim, se você souber analisar o momento do mercado, o ciclo, entender o custo e principalmente prestar atenção se a gestão está fazendo uma estratégia, está colocando em prática uma estratégia de diversificação geográfica, de diversificação também de proteínas que ela pode oferecer. E é uma empresa que, de fato, consegue atender às demandas regulatórias dos mercados para as quais ele fornece, né? É sim sempre uma boa possibilidade de investimento. Então, nós vamos começar falando da Minerva, da BIF3. E, obviamente, vou começar pela notícia de ontem, né, em relação ao mercado asiático, porque o mercado asiático, então, a China retoma a compra de carne do mercado brasileiro depois de longos 3 meses, né? E aí, obviamente, a cotação do ativo acabou recuperando. Mas aqui é importante que se diga, ou que se considere, pelo menos, alguns pontos importantes. O primeiro é que todas as entidades, né, vinculadas ao mercado de carne bovina são categóricas em dizer que sazonalmente, né, é apenas a partir do início do ano que vem que a China volta a uma compra um pouco mais forte. Isso é uma questão sazonal que é importante que você conheça também caso você goste desse tipo de empresa e queira investir nela. E a segunda é que a China, como vocês sabem, teve aquele episódio muito triste, fatídico, né, lá da gripe suína, enfim, que acabou com os rebanhos por lá, e agora, então, recuperando todo esse plantel, ou seja, quando existe uma reposição desse plantel, você acaba reduzindo a compra dessas outras proteínas. Além do que, óbvio, que a China também buscou por aí outros fornecedores que podem vir a rivalizar, então, com a América do Sul, mas esse é um ponto menos importante, que tem menos peso na análise agora, porque a gente sabe que a gente ganhou bastante mercado nos últimos períodos. Em relação à empresa, é importante que se diga que ela tem planta aqui, mas que ela tem planta fora também. Então, tem a Athena Foods aí, que continuou exportando para a China. Até por isso, ela não perdeu tanta margem durante esse período, embora o quarto trimestre ainda vai ser bastante penalizado por esse período que não teve nenhuma exportação. Mas, antes de passar a palavra para o Daniel, para que ele possa explicar para vocês o porquê que ele acredita que a Minerva Foods é um bom investimento para o ano que responda aquela pergunta clássica, né? Por que a JBS, por que a Marfrig, as duas andaram e a BIF não, né? Por quê? Por que é melhor comprar ao invés de comprar, de repente, a JBS ou então a Marfrig? Mas antes de passar a palavra, então, uma outra notícia que acabou mexendo também com o mercado, mas não tanto com o preço, mas sim com a opinião, né? Em relação aos supermercados europeus, que vão parar de vender produto do Brasil com relação, que tenha relação com o desmatamento. E aqui, inclusive, tem uma subsidiária do Carrefour no meio aqui dessa conversa, e isso a partir do ano que vem, a partir de 2022, e trata-se da América do Sul como um todo, não é só do Brasil. Mas aí eu gostaria que vocês lembrassem também que tem muitas empresas que já estão há bastante tempo investindo em estratégias de monitoramento em relação ao desmatamento, que não estão paradas. Não é que não exista esse desmatamento e que não exista essa variável que o mercado europeu tanto bate, ou que ela existe e que, nossa, é gigantesca. Não é nem uma coisa nem outra. Mas é importante que vocês entendam que as empresas já têm estratégias e já têm projetos para fazer esse mapeamento, para evitar justamente que essa proteína venha dessas áreas desmatadas.
o mais importante é que você entenda que elas estão fazendo, busque reconhecer essas estratégias e, claro, e aí vai de cada um, partir do princípio se aquela conclusão é válida ou não a partir do teu ponto de vista. Afinal, a gente sabe que tem muitas pessoas que evitam investir em empresas que tenham qualquer relação, né, com acidentes ambientais, desmatamento, enfim, e tá tudo bem. Cada um tem que investir naquilo que se sente mais confortável. Mas então, vamos lá, chefe. Por que a Minerva? Tá, então, primeiro, parabéns aí pelo início, foi uma introdução bem legal, bem bacana, porque trouxe muitas informações relevantes, mas... Eu sou ótima, por isso que tu me contratou, lembra? Sim, lembro, claro. E você faz questão de me lembrar todo dia, com introduções boas como essa, óbvio. Mas a Minerva Foods, tá? Ela tem aqui, eu cheguei até a pegar aqui a composição da receita das exportações por região, por exemplo. Então, os últimos 12 meses, encerrados no terceiro trimestre de 2021, mesmo com o problema da China ali em setembro, a gente teve que foi 63% de exportações do Brasil saíram para a Ásia. Só 10% para o NAFTA, que é os Estados Unidos, né? Basicamente, Estados Unidos, Canadá e México. Quando a gente vai para a Athena Foods, a gente tem 37% na Ásia. Tá? E a Athena Foods é a parte da Minerva Foods que fica no resto da América do Sul. Então, você tem Uruguai, Argentina, tem Colômbia, Paraguai, eu acho que mais uma aí que eu não vou lembrar. Mas, então, o que importa é a China parou de importar do Brasil, mas ela não parou de importar da América do Sul. Então, o que a empresa fez? Ela começa a exportar para a China dos outros portos, né, dos outros países da América do Sul. Agora, o que ficou claro aqui é que a exportação que é feita pela Minerva Foods, ela vai mais para a Ásia. Ela não vai tanto para os Estados Unidos. Já a JBS e a Marfrig, além da exportação ir para lá, elas têm plantas produtivas dentro dos próprios Estados Unidos que, enfim, que estão lá mesmo. O mercado que elas buscam, claro que tem mercado no mundo todo, assim como a Minerva também tem mercado no mundo todo, mas o mercado mais relevante é o dos Estados Unidos. Para a JBS, para a Marfrig e para a Minerva Foods, o mercado mais interessante é o da Ásia, principalmente a China. Sim. Tá? Então, o que acontece? Tá? E aqui tem uma limitação que eu tinha essa limitação lá atrás, quando eu comecei a estudar as empresas, e que eu acho que é importante a gente falar. As companhias de frigoríficos, elas não têm a área de pastagens, ela não tem os bois, ela não tem os porcos, ela não tem nada disso. Mas vamos ficar em bois porque é o principal da Minerva. Então, ela não tem o bovino. Então, quer dizer, existem fornecedores que vão fornecer esses bois para esses bois serem abatidos e esse abate vai ser vendido ou como produto processado ou como carne in natura. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Então, a empresa, tipo, se o boi subir muito, é bom para a empresa? Nem sempre, porque ela compra esse boi. E isso, às vezes, eu vejo pessoas, até analistas, falando de forma errada, o boi gordo está subindo, olha só, agora vai ser bom para a empresa. Depois ele fala, não sei por que a empresa está caindo, porque isso é custo para a empresa. Tá? Só lembrando aqui que 80% basicamente do custo vem da aquisição do boi, né? Então, assim, é um custo bem elevado, é um percentual elevado. Então, quer dizer, a empresa, ela precisa ter o melhor dos mundos dela. Comprar o boi barato e vender a carne cara para o mercado, por exemplo, ou para o outro lugar, para o exterior, a carne in natura, que aí vai ter uma empresa lá do exterior que vai processar isso e vai vender no mercado de lá. Tá? Mas, então, é isso que ela precisa. Então, os Estados Unidos, em 2021, estava exatamente nesse patamar. Cara, eles estavam comprando a carne barata e estavam vendendo... Estavam comprando boi barato e estavam vendendo a carne cara. Agora,
Alguém acredita que é possível a JBS e a Marfrig manterem margens de 21% a 24% EBITDA, por exemplo? Eu acho muito difícil. Tá? Mas ainda pode manter mais um pouquinho. É exatamente o minério lá da Vale a $200. Para mim é a mesma coisa. Então, na hora que essa margem comprimir, eu acredito que a JBS e a Marfrig, mesmo sendo ótimas empresas, elas vão sentir. Agora, e se essa margem ficar aberta por mais 2 anos, por exemplo? Aí as empresas voam, porque elas têm uma geração de caixa hoje que em 3 ou 4 anos paga o valor atual da geração de caixa. E provavelmente a gente vai ver dividendos espetaculares das duas. Tá? Mas mesmo assim, a gente está trabalhando com empresa cíclica, depende do preço do boi gordo, depende do preço da carne, e isso varia de acordo com o mercado. Nem a JBS, nem a Marfrig, nem a Minerva têm controle sobre isso. E isso varia no mundo todo. Então, eu particularmente, Daniel, quando eu estou trabalhando numa empresa cíclica, eu prefiro comprar aquela empresa que está lá na margem achatada. E essa margem hoje é da Minerva. Tá? Para vocês pegarem aqui alguns dados rápidos, tá? A Minerva, por exemplo, ela teve uma receita líquida de 8 bilhões em 2014, tá? Incluindo unidades lá atrás de Mato Grosso e de Carrasco, no Uruguai, tá? Mas 8 bilhões e passou para 19,4 bilhões em 2020. Se a gente pegar os últimos 12 meses, já passou para 25 bilhões. Nesse período, ela teve margens EBITDA de 12,9% em 2019, a maior, e 9% em 2017, 9,5% as menores em 2014. E aí eu convido vocês a olharem, depois dessas duas margens EBITDA mais baixas, o que aconteceu com o preço da empresa 2 anos depois. Tá? Convido vocês a olharem num gráfico o que aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque agora, no terceiro trimestre de 2021, por exemplo, a margem EBITDA bateu 8,8% por causa dessa situação. E no segundo trimestre de 2021, bateu 8,7%. Nos últimos 12 meses, bateu 9,1%. Então, ela está batendo ali na mínima. Ela não está batendo na mínima por causa de uma ineficiência da empresa ou porque a empresa ficou ruim. É por questões de mercado. Na hora que esse mercado melhora e ela pula para essa 11%, 12%, tendo aumentado a receita dela e de 19 bilhões no ano passado para 25 bilhões agora, imagina o aumento disso no EBITDA. Imagina o que vai trazer de resultado mais para frente. Agora, pode ficar essa margem comprimida por mais tempo. Eu, particularmente, percebi no último resultado que a Athena Foods já está com uma margem de 2 dígitos e o que trouxe a margem para baixo foi o Brasil por causa desse embargo da China. Então, na minha visão, trazendo de volta essa exportação para a China do Brasil, e ela ainda tem capacidade ociosa, né? A capacidade instalada do Brasil foi 70,4 e a Athena até que está alta, 81,2 já está perto ali dos máximos. Mas no Brasil é 70,4, então ela tem condição de ir mais para frente. Lembrando só em relação a isso, tem uma falta de equilíbrio hoje em dia entre oferta e demanda desses animais. Então isso interfere exatamente nesse percentual que o Daniel acabou de falar, da utilização da capacidade, tá? Então, essa falta de equilíbrio, pelo que o mercado acredita, que ele enxerga hoje em termos de produção, ela vai se normalizar a partir do início do segundo semestre do ano que vem, até porque vocês sabem que também, sazonalmente, tem aqui um período do ano que é muito ruim quando se trata de criação de boizinho, porque boizinho a gente não cria do dia para a noite, tá? A gente não imagina ele hoje e ele vem amanhã, né? Isso. No meio do ano, inclusive, teve um período que os produtores de boi estavam segurando, né, fêmeas para abate ou coisas do gênero. Não, mas até num patamar acima do normal, por isso que o boi gordo chegou a bater lá acima de 300, por exemplo, aqui no Brasil. Então, estava um cenário, né, estava um hard market assim, para a Minerva muito forte. E esse hard market está saindo um pouco. Então, é muito provável que ela consiga trazer resultados melhores em 2022 e jogando essa margem para cima, o resultado dela vem muito forte. Provavelmente ela vai fazer essa inclinação que a Marfrig acabou fazendo em 2021 e a JBS também. Claro que tem diversos riscos,
né? É uma empresa que, mesmo com todos esses riscos, tem pago aí dividendos da ordem de 7, 8% ao ano. Se esse resultado explode, quem sabe a gente não pode estar diante de uma empresa que vai pagar 20% ano que vem. Então, na minha visão, é uma possibilidade boa. E olha que a gente ainda nem falou de planta de ovinos que está sendo instalada lá na Austrália. A gente não falou de Clara Foods, que é a parte que vai trabalhar proteína natural, né? Proteína sem animal, plant-based e etc. Né? Tem alguns projetos que não vão ser para 2022. Então, como o vídeo é as melhores para 2022, eu não vou colocar esses projetos, que esses são para depois. Tá? Mas também tem tudo isso, né? É uma empresa que também está pensando no futuro. Claro que as outras também estão, né? A própria Brasil Foods talvez esteja mais na frente nesse sentido, mas é uma empresa que também não está parada nesse aspecto. E até para ratificar, para ajudar, na verdade, o que o Daniel acabou de falar, contextualizar em relação à China, mesmo que a gente saiba que todos os números, né, são sempre um pouco complicados de confiar 100%, né, em tudo que vem de lá, até porque essa restrição que teve nos últimos períodos em relação à informação que sai, né, do gigante asiático, mas enfim. A produção de carne bovina, suína e de aves hoje lá na China, pelos números oficiais, somam cerca de 65 milhões de toneladas, tá? Isso significa dizer o quê, gente? Que não é suficiente para o consumo interno do país. Então, a produção de carne suína vai ficar entre 43 até 48,5 milhões de toneladas. Na verdade, ela vai ficar em 43 milhões de toneladas para um consumo de até 48 milhões de toneladas. Isso carne suína. E aqui, obviamente, aves e suínos entra a Brasil Foods, para quem gosta e quem quiser dar uma olhada também. Mas é importante para contextualizar o que o Daniel falou. Então, a China não produz o suficiente para consumo. Ponto. Ela vai buscar nesses mercados. Então, como ela retomou, né, essa importação do Brasil, é natural que as empresas que forneçam para ela tenham uma recomposição desse volume que no quarto trimestre tende ainda a ficar mais baixo. Afinal de contas, esse embargo durou até metade de dezembro, né, chefe? Agora, é claro que esse embargo iria cair antes do Ano Novo Chinês, né? O Ano Chinês não ia deixar o Ano Novo lá pobre, sem carne. Sim, sem comida, né? Claro. Eles até seguraram ali, mas está tendo assim, um crescimento de consumo de carne na China. E não é um crescimento de consumo porque está crescendo o número de pessoas, é um crescimento de consumo per capita na China, que também é um outro trigger aí de crescimento. Claro que esse vai ao longo do tempo, e ainda se consome menos carne na China do que em outros países. Como eles estão ganhando renda, né, com crescimento econômico e etc., eles têm aí um potencial de crescer por cabeça a quantidade de carne consumida também. Então, é um case da Minerva, assim, que eu considero ele muito bom para 2022 por causa dessa abertura das curvas, dessa margem que deve ter em 2022, ainda mais se acabar tendo um aumento do dólar aqui no Brasil, porque é uma empresa exportadora, mas é um case que talvez a gente ainda consiga carregar depois para longo prazo também. Isso também me preocupei em pegar aqui, né, cases que não sejam apenas para 2022, né, que sejam cases que a gente consiga talvez carregar depois também. E um outro ponto, porque eu sei que tem gente que vai perguntar depois, tiveram sim algumas cargas que já estavam, né, em transporte, que já estavam desembaraçadas e que acabaram entrando durante esse período lá na China. Virou notícia, virou manchete de jornal, é só vocês procurarem por aí. Mas, via de regra, o embargo estava valendo a partir de meados de setembro. Bom, vamos falar sobre a segunda empresa, então? Vamos falar sobre... Só para quem... para quem não sabe... para quem não sabe, o código da Minerva é BIF3. BEEF3. Pronto. Exatamente, BIF3. Vamos falar, então, sobre a segunda empresa. Essa segunda empresa teve, assim, um movimento, um desenho no gráfico interessante que assustou bastante gente, tá? Teve alguns planos aí frustrados no meio do caminho, mas continua fazendo o dever de casa e, no meu ponto de vista, né, como uma pessoa da área da logística, da área da gestão da qualidade, enfim,
Tem muito mercado ainda aí para expandir na indústria, porque a regulação ela é extensa e bastante forte, as empresas precisam seguir à risca, e fora também a variável mais importante, acredito eu, que tem relação com o custo, com a economia circular, não mais apenas com logística reversa, mas sim uma mudança de hábito, uma mudança de cultura, inclusive um posicionamento aí futuro no mercado de crédito de carbono. Nós vamos falar sobre a Ambipar. Eu não vou me estender muito aqui, vou deixar o nosso analista de mercado falar sobre os números da empresa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Muito se falou nas últimas semanas que a Ambipar não é como se isso fosse uma novidade, tá, gente? Não é uma novidade, mas eu ouvi mais isso nas últimas semanas do que eu acreditei que fosse ouvir. Nossa, a Ambipar não é a única empresa no mercado, né? Nossa, mas ela tem concorrência? Nossa, mas então quer dizer que a Simpar está na cola? Então por que uma em detrimento da outra? Por que eu devo escolher a Ambipar? E por que a cotação dela caiu tanto? Primeiro, só lembrar que a Ambipar é uma empresa que oferece soluções em duas áreas que são muito importantes. A gente está falando de sustentabilidade, de venda de uma solução completa para variadas indústrias de muitos setores, e também na parte de atendimento e, obviamente, prevenção de grandes acidentes em diversas áreas também, tanto em estradas quanto em alto mar, em portos, enfim. É uma empresa que busca uma solução ambiental para oferecer ao seu cliente, que atenda à regulação e também melhore, obviamente, a gestão de custos desses negócios. Então, por que a Ambipar? Por que ela caiu tanto? E ela é uma alternativa melhor do que a concorrência? Bom, eu acho que você respondeu um pouquinho o final dessa. Não é que ela seja melhor ou pior, eu até acho que ela é melhor por alguns motivos que a gente vai falar aqui, mas eu acredito que nesse momento atual tem espaço para todo mundo. Quando a gente recomendou lá nas small caps a Ambipar ainda a 20 e poucos reais, por exemplo, eu lembro que lá no grupo que a gente tem, no nosso, né, eu cheguei a falar que... No Telegram é o de small caps, eu estou falando no nosso mesmo de WhatsApp, lá eu, você e o Léo. Eu cheguei a falar que a Ambipar, para mim, era igual os navegadores portugueses chegando no Brasil. Que, tipo, era tudo livre. Chegou depois o espanhol aqui no Brasil, chegou o holandês também, não sei quem chegou, mas Portugal teve tanto problema assim para conseguir tirar ouro, para conseguir manter a produção e etc. Não, né? Conseguiu ganhar um valor grande ali. Conseguiram até reconstruir a cidade toda depois do terremoto de 1755, né, com o dinheiro do Brasil. Então, a gente tem, né, uma situação que, na minha visão, é muito parecida aí na Ambipar. É claro que hoje em dia o mundo é muito mais rápido, não vai demorar 100 anos para um holandês chegar num negócio que está gerando uma margem EBITDA de 27%. Então, a Simpar já consolidou ali a Ciclo, já colocou embaixo do guarda-chuva dela e ela vai tentar crescer. Agora, a Simpar, ela tem outros negócios. Eu não sei até que ponto ela vai despender tanta energia para isso ser um negócio que vai bater de frente com a Ambipar. Tanto que a gente não vê tantas aquisições assim da Ciclos e etc. Eu não vejo que ela vá ter um crescimento tão grande, mas acredito que até as duas poderiam crescer muito forte. E, além disso, tem várias outras empresas também no mercado. O que está acontecendo hoje da Ambipar, né, principalmente no environment, que é essa parte de sustentabilidade que você falou, de gestão de resíduos e etc., é que a empresa ela quer ser uma solução completa. Né? É esse modelo novo aí que o pessoal tem chamado, que ontem eu falei até lá na live de assinante, que é o tal do One Stop Shop. Ela quer oferecer todos os produtos para um cliente nesse sentido de sustentabilidade. Ela quer oferecer, né, novas soluções, ela quer oferecer o pós-consumo, ela quer oferecer a logística reversa, ela quer oferecer crédito de carbono, ela quer oferecer tudo. Né? Por quê? Porque se o cliente ele consome 2 produtos, 3 produtos, 4 produtos,
Primeiro, que é mais barato para o cliente, e segundo, que é mais Sim. barato para a própria Ambipar, porque ela consegue ter ali essas equipes. Então, o primeiro ponto que eu gosto muito é esse potencial de cross-selling, né, entre as diversas partes da empresa. Sendo que 3 dessas novas unidades de negócio são de aquisições recentes, por exemplo. Sim. Né? Então, é uma empresa que está crescendo muito e tem coisa no balanço e na DRE que ainda vai entrar para frente e que até mesmo o melhor analista ele ainda não tem como prever. Ninguém tem, nem eles têm como prever de fato a quantidade de sinergia que eles conseguem. Isso é inevitável. Nenhuma empresa vai assumir que consegue fazer uma projeção 100% acertada da sinergia que vai obter a partir da administração de um novo negócio. Não tem como. Não, mas, por exemplo, quando a Alliance se juntou com a Sonai Sierra, que é shopping, elas tinham uma noção das sinergias que ela ia conseguir. Sinergia tributária, sinergia entre equipes dos shoppings, etc. Porque é um negócio consolidado. Agora, o environment, a sustentabilidade, é um produto completamente novo. Ela pode criar tentáculos aí, ser um povo que ela vai chegar em lugares, igual hoje ela está chegando em lugares que provavelmente há 2 anos atrás ela não imaginava que ela chegaria. Tá? Além disso, nessa parte ainda do environment, tá? Ela fez uma movimentação que, na minha visão, foi a movimentação mais importante. Foi a única aquisição, por exemplo, que eu mudei preço-alvo da empresa, que foi a consolidação da Dissal, tá? Que é uma empresa muito grande, tá? Lá na Colômbia, e que faz esse... É Colômbia, né? Acho que sim. Acho que sim. Ela fez essa consolidação e é uma empresa muito grande que trabalhava igual a Ambipar, só que com uma margem um pouco menor. Então, ela conseguiu fazer essa aquisição e essa aquisição na gestão de resíduos, que era o que a Ambipar fazia antes, transformou a Ambipar numa gigante aqui dentro da América do Sul. Tá? Então, hoje ela é enorme no Brasil e enorme na América do Sul via Dissal. E ela começou a ter receita, bem ou mal, no exterior, por causa disso. Então, quando a gente conversava com o management da Ambipar lá atrás, e o environment tinha lá 18, 20 contratos, eles falavam até para baixo, não sei se vai conseguir crescer tanto, não tem tantas empresas assim, de gestão de resíduos, não sei o quê. Hoje eles adquiriram 105 novos contratos, eles estão batendo 118. Então, é um crescimento inorgânico e uma abertura de novos negócios impressionante, que chama atenção na parte de gestão. Tá? E aí teve várias outras aquisições, né, na linha de pós-consumo, de carbono e etc. É claro que esse monte de empresa de aquisição vai trazer uma receita líquida muito maior. Né? O environment, para vocês terem uma ideia, subiu de 85 milhões da receita para 383 milhões em um ano. Subiu em um trimestre, de 166 para 383. Um aumento maior do que 100% em um trimestre. Está muito fruto da consolidação da Dissal. E ele passou a ser mais importante até do que o Response, que era a parte que lá atrás eu considerava a melhor da empresa. Só que esse crescimento de receita não vai vir a custo zero. Ele vem a 2 custos. O primeiro custo, redução de margem em um primeiro momento, até conseguir essas sinergias, até virar realmente Ambipar essas empresas, porque são empresas que, se elas estão vendendo, é porque elas estão vendo o risco delas perderem mercado, e elas estão vendo que a margem dela é menor do que a da Ambipar, ela não vai ter como reduzir preço, então ela está aceitando ser adquirida por causa disso, e tem o risco dívida, que vai ser mais intenso em 2022 por causa do aumento do CDI. Né? Então, esse é um risco real. Agora, a empresa tem uma outra área que é a Response. Por que eu acho que ela vai recuperar a margem rápido no environment? E aí eu respondo no Response, embora seja um pouco diferente. O Response é exatamente a unidade que é aquela de combate a emergências. Então, no Brasil, é normal ter contratos. As empresas assinam um contrato com a Ambipar
E se eu tiver qualquer emergência, um químico teve um problema, um caminhão de óleo tombou na estrada, qualquer coisa que aconteça... E prevenção também, né? Prevenção também. Sim, prevenção também. Qualquer coisa que aconteça, a companhia chega lá em até 4 horas. Tá? No exterior, eu já ouvi falar que não é bem assim, não é contrato, tem uma tabela, embora essa tabela exista no Brasil também, mas é mais caro do que o contrato. Então, o que a empresa fez? Ela já era forte no Brasil, ela já conseguia chegar em qualquer região aí em 4 horas, então ela já estava crescendo na América do Sul e ela percebeu uma oportunidade de crescer principalmente para os Estados Unidos e Canadá, porque a melhor empresa de lá tinha 3% de share. Então ela comprou 10 ou 11 empresas e hoje ela tem 24 bases em 12 estados dos Estados Unidos. Além disso, ela cresceu lá no Reino Unido, tá? Em toda aquela região ali. Hoje ela tem 11 bases em 6 estados do Reino Unido e a tendência é que ela cresça mais nessa região e principalmente também crescimento orgânico, porque nesse momento que ela já fez várias aquisições, agora ela pode tentar crescer organicamente, crescer a marca dela, o marketing. Eu acho que vocês já devem ter começado a ver propaganda dela para até crescer organicamente também. E essa margem do Response, para vocês terem uma ideia, ela já conseguiu voltar. Tá? Ela não caiu tanto assim. Eu até vou pegar os números aqui, pode ser que demore um pouquinho, mas ela não teve problema. Então, é muito... Enquanto tu procura os números aí, a Dizal, gente, ela é se não a maior companhia de gestão de resíduos do Chile, mas ela opera também em outros países. É do Chile, países, boa. Não é da Colômbia, do Chile. Ela opera em outros países também da América do Sul. E essa integração, ela é muito importante porque leva a marca Ambipar. E aí entra nisso que o Daniel estava falando. Ela quer se tornar, de fato, uma marca que significa sustentabilidade. Quando você pensa em um acidente de trânsito aí que precisa de uma remoção de óleo de pista ou qualquer grande acidente que venha acontecer, você já vai pensar na Ambipar. Ela quer se tornar a marca da sustentabilidade. Não é à toa que a garota propaganda, inclusive sócia da companhia, inclusive sócia da companhia, é a supermodelo Gisele Bündchen, que tem um nome muito ligado à questão de preservação da Amazônia, à questão da preservação das aldeias indígenas, ou seja, tudo que diz respeito a meio ambiente, a Gisele levanta lá uma bandeira e hoje ela é parte do quadro acionário da companhia e também garota propaganda. Ou seja, vocês entendem que ela está apostando muito forte nessa questão de marca. Por quê? Porque marca é importante quando tu monta um mix, um portfólio grande de produtos e soluções que tu vende para o teu cliente, porque tu precisa dessa força para chegar nesses novos mercados. E é claro que através de aquisições, embora, obviamente, a gente saiba que em épocas onde o juro aumenta muito, esse capital de terceiros fica mais caro, ainda assim é infinitamente mais rápido você alcançar novos mercados fazendo essas aquisições de empresas que já estão lá dentro do que você começar a ganhar aquele mercado do zero. Então, isso é muito importante que se diga. Outro ponto é lembrar que quando se fala do response, a gente não está falando só de uma responsabilidade regulatória. A gente está falando também de uma responsabilidade de marca, ou seja, lá no balanço patrimonial, se você pegar, vai ter vários intangíveis lá. O valor de uma marca significa muito no balanço patrimonial de muitas empresas. Por exemplo, se tu pegar a marca Sadia, da Brasil Foods, quanto que ela vale? Se tu pegar uma marca ou outra marca de qualquer outro negócio. Então, a marca, num acidente, por exemplo, seja da Petrobras, seja de qualquer outra grande empresa, ela perde valor de mercado, não só as ações lá que você vê o preço caindo, mas perde-se confiabilidade. Então, essa confiabilidade significa dinheiro para a marca. É claro que a gente sabe que aqui a discussão é longa, eu não vou entrar nesse viés de no Brasil funciona, no Brasil não funciona, a legislação, não vou entrar nesse viés, mas sim, é importante porque as empresas gostam de ter esse contrato exatamente porque elas não querem ficar na mão
caso aconteça alguma coisa, porque elas sabem que não é só a multa por elas terem, enfim, né, prejudicado alguma ponta ali do meio ambiente nesse acidente, mas sim porque a marca dela fica comprometida. E a gente sabe que marca significa você ter que reinvestir mais valor lá naquelas despesas comerciais e de marketing para voltar a ter a confiabilidade desse público, né? Isso. E enquanto você estava falando, eu peguei aqui alguns dados, né? O Response, por exemplo, para vocês verem como cresceu com todas essas aquisições. No Reino Unido, a receita que era de 9,4 milhões há um ano atrás subiu para 50,1 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 5 vezes. Nos Estados Unidos foi mais expressivo, saiu de 13,7 milhões, e Canadá, né, os dois juntos, para 82,4 milhões, por exemplo, um aumento de em torno de 6 vezes aí no total. Né? E isso tudo é receita internacional, é receita em dólar, baseado naquela questão que eu cheguei a falar lá no início, né? No início daqui. E para vocês terem uma ideia no environment, né, a gestão total de resíduos, que era o principal, que era a empresa, né, no início, ela saiu de 54,1 milhões para 275 milhões. E agora a gente tem outras 3 linhas de negócio que já somam aí mais de 170 milhões de receita. E muitas delas também vindo do exterior e algumas até da gestão de resíduos. Para vocês pegarem aqui a margem EBITDA, e a margem EBITDA no Response depende do dólar, e o dólar subindo eu já percebi que a margem acaba melhorando um pouco. A margem EBITDA aqui no Response, por exemplo, saiu de 27,6% no terceiro trimestre de 2020, caiu para 26,9% no segundo trimestre de 2021, que foi quando o dólar acabou tendo aquela queda, ele fechou a R$5 no segundo trimestre, e agora no terceiro trimestre com a alta 28,9%. Eu estou esperando margens bastante expressivas nesse quarto trimestre no Response. Agora, o Environment, com tantas aquisições, ele acabou caindo no segundo trimestre de 27,7% para 23,6%. E essa margem melhorando é aquela coisa que vai fazer a empresa decolar. Não acredito que vá subir tão rápido quanto no caso da Minerva, que a gente falou antes. Mas mesmo que seja de forma mais devagar, o fato da receita estar crescendo muito rápido vai fazer o EBITDA crescer também. Tá? Então, eu confio muito no case da Ambipar. Tá? Inclusive, eu acredito que ela já vai chegar a bater quase 1 bilhão de EBITDA no ano que vem, somando os 4 trimestres. E ela, no preço atual de 6 bilhões e pouco, né, de valor da firma, a gente estaria falando de você comprar uma empresa em super crescimento com um EV sobre EBITDA de 6,5, que é o mesmo da Suzano, por exemplo, o mesmo da Klabin. É esquisito, no mínimo esquisito. Tá? Então, é uma empresa que me agrada nesse sentido, principalmente se ela conseguir entregar em 2022 tudo isso que a gente está projetando. Exatamente. Eu vou só contextualizar aqui bem rapidinho para caso alguém que esteja ouvindo não conheça muito bem a empresa. Então, Environment, tá? É a economia circular. As empresas contratam ela para fazer tratamento, reparo, reciclagem de materiais, e isso envolve também questões de obrigatoriedade referente à legislação ambiental, tem a questão de gestão de custo mais eficiente, afinal de contas você sabe que os recursos eles são escassos, né? O capital não é infinito, as empresas precisam economizar nessa ponta, então qualquer medida que contribua para a redução do custo de aquisição nas entradas dos processos, principalmente das indústrias, que reduzem custos com descarte correto, por exemplo, são muito significativas no custo total do processo. Inclusive, a gente falou sobre isso na Schultz, lá no portal Small Caps, falando do aterro, né? Que ela conseguiu reduzir bastante esse custo com uma medida que, em tese, assim, não é tão complicada, mas que significa bastante no processo. Outro ponto importante é o descarte correto, medicamento, por exemplo. Se você é assinante do Dica de hoje, você vai ler lá nos relatórios da Ambipar e você vai ver que a gente deu vários exemplos para você entender
como existe duas pontas, a da legislação da obrigatoriedade e aquilo que as empresas buscam para melhorar os custos. E em relação ao response, então aqui são acidentes, tá? Transporte, movimentação, manuseio de produto químico, qualquer produto poluente, né? Incêndio, qualquer acidente que causa emergência ambiental, e aqui entra rodovia, ferrovia, aeroporto, porto, indústria, mineradora, dutos também, qualquer tipo de evento também causado por desastres naturais. E ela também oferece serviços onde ela elabora estudos de engenharia exatamente para a prevenção desses acidentes. E isso envolve também modais de transporte, planta industrial, grandes obras como barragem, como terminal portuário. E nós sabemos que temos ainda muito investimento aí para ser feito em infraestrutura também, né? Não é só a indústria. A gente também está pensando nesse investimento grande de infraestrutura, né? E só para assim, deixar um resumo aqui no final, chefe. Paty, eu ainda queria falar sobre a questão da estrutura acionária. Sim, por favor. Por causa da questão, né? Porque a Ambipar ela acabou tendo um problema que foi que ela não conseguiu fazer o IPO da ESG, né? Que seria essa parte toda de environment que a gente passou. Ela não conseguiu fazer o IPO, que era o que o controlador queria, porque aí ele manteria um controle, né? Ele teria mais do que 50% das ações ordinárias dentro da Ambipar. Ela é uma empresa do novo mercado, então ela não tem como emitir ações preferenciais ou qualquer coisa do gênero. E o controlador, que é o Tércio Borleng Júnior, ele quer se manter com mais do que 50% das ações. Então, hoje ele tem 63,4 milhões de ações e outros, né, que é esse free float, 49,5 milhões. Então, teria aí uma possibilidade de 13 milhões de ações, mas que, na verdade, é até menos do que isso, porque ainda tem programas de stock options e etc. Então, a quantidade de capital que ele conseguiria emitir hoje de ações é muito pequena. Então, vamos imaginar aí, 7 milhões de ações, vezes R$40 do preço dela, vai dar 280 milhões de reais. 280 milhões hoje não faz nem cosquinha lá na dívida da Ambipar. Então, não adianta ela fazer um follow-on agora para emitir essas ações e captar 280 milhões. Isso não vai mudar a vida da Ambipar. Então, ela não vai conseguir fazer novas emissões de ações, a não ser que o controlador aceite deixar de ter menos do que 50%, que parece que ele não vai deixar. E o IPO agora não está mais em voga, né? Porque o mercado agora deu uma azedada. Então, o ISD vai esperar para alguma outra janela. Então, todo o crescimento que a empresa faça agora vai ter que ser via dívida. Hoje, a dívida líquida da empresa está em 1,5 bilhões. Se você pegar o EBITDA dos últimos 12 meses, você vai ver uma dívida líquida sobre EBITDA absurda. Só que, se você pegar o EBITDA do terceiro trimestre e dividir, você vai ter uma dívida líquida de 2,4, imaginando que esse seja um EBITDA mais correto, porque há 4 trimestres atrás a empresa era outra. Agora, a empresa também pode crescer. Então, se ela bater 960 milhões de EBITDA, que era a nossa projeção lá no final do ano que vem, e ela aceitar ter, como ela já falou, um endividamento de 3 vezes, né, EBITDA, ela poderia chegar a uma dívida líquida de 2,9 bilhões. Então, eu acredito que ao longo desse próximo ano, ele ainda possa aumentar essa dívida em 1,3, 1,4 bilhão. Claro que o mercado vai precificar um risco maior na empresa se isso acontecer, tá? Mas, em compensação, pode abrir uma janela para ele fazer o IPO da ISG nesse caso. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte: essa velocidade de crescimento da Ambipar que ela mostrou em 2021, ela pode ser reduzida por causa dessa falta de capital, dessa falta de chance de conseguir capitalizar via dívida ou via emissão de novas ações. Isso pode segurar um pouquinho o crescimento dela e dar espaço para outros players talvez aparecerem no mercado, o que acaba sendo, para mim, o principal risco da empresa.
Muito bem. Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma empresa de projeto que você precisa ficar atento, porque tem muito mercado, mas existe concorrência, existe a questão da dívida, inclusive, né, chefe, eles falam no release que eles se sentem confortáveis com o indicador de dívida Claro. e debida. Eles iam falar diferente? E que eles, inclusive, né, continuam mantendo a mesma política de, se existirem novas, né, possibilidades aí de integrar mais negócios ao portfólio, elas serão avaliadas, né? Então, Sim. essa questão da dívida em relação ao aumento do custo por conta do aumento da Selic, do aumento da inflação, etc., ela não é uma coisa que está acontecendo apenas com a Ambipar. Você vai ver inúmeros negócios aí que tiveram um aumento do custo da dívida, que acaba repercutindo lá no resultado financeiro. Então, isso você vai enxergar e vai aumentar, inclusive, né, se esses índices continuarem aumentando. O mais importante é que, se você está de olho de fato em projetos, você precisa analisar quais são os mercados consumidores desses projetos e se esses mercados de fato continuam investindo. Então, se essa empresa tem como principal mercado um determinado segmento ou uma indústria de base ou isso ou aquilo, você precisa prestar atenção nos indicadores daquele setor para compreender se essa empresa de fato tem condições de colocar essa demanda de produtos, de serviços para o cliente, para de fato ter um aumento aí dessa receita e conseguir, aí sim, com mais eficiência na operação, um aumento de margem que leve, obviamente, a uma geração de valor maior ao acionista também, né? Então, para resumir, no contexto geral, a Ambipar, eu sei que em termos de preço é importante falar que quem assina o Dica de Hoje tem lá a planilha do preço justo, da margem de segurança, né? Mas tu quer falar alguma coisa em relação ao preço dessas duas hoje, só para assim dar um contexto final? Assim, eu acho que eu acabei falando da Ambipar, né? Se chegar na nossa projeção, vai estar no EV/EBITDA de 6,5 vezes, uma empresa que tem um crescimento muito mais expressivo do que outras, né? Se a gente imaginar que também são exportadoras e etc., como Klabin, Suzano, que eu acabei falando. Tá? E em termos da Minerva, já está muito mais baseado na própria abertura de margem, abrindo essa margem, e eu acredito que pode ter uma alta igualzinha que aconteceu da Marfrig e da JBS, que dobraram de valor. Então, dobrar de valor em relação ao preço de ontem, né? De 9 passando para 17, 18, alguma coisa assim. Não acho que seria impossível caso uma abertura real de margem acontecesse igual aconteceu nos Estados Unidos. Então, em termos de valor, é isso. Para as pessoas que se preocupam com as próprias emissões de gás carbônico, né, na atmosfera, elas hoje já podem compensar com um aplicativo bacana da Ambipar que chama Ambify, AMBIFY. Então, a pessoa que quiser compensar as próprias emissões de gás carbônico, ou pessoas que tenham empresas que queiram compensar a própria empresa, pode já baixar o aplicativo e fazer isso. Já é uma empresa nova que foi fundada pela Environmental ESG Participações, que é a Ambipar Environment. Exatamente, ou seja, são muitas soluções que essas empresas podem, né, jogar. Que está chegando até na pessoa física já, né? Exato, porque é o futuro de fato, e esse futuro às vezes ele demora um pouco mais para acontecer, né? Às vezes ele dá uma acelerada e aí vem uma crise aí, como no caso da pandemia, que acabou fazendo com que as pessoas voltassem às questões mais básicas, mais essenciais, né? Como alimentação, como consumo básico, mas é natural, né? Essas construções elas levam tempo, mas o importante é você acompanhar o desenvolvimento desses negócios, né? Deixar a palavra para que tu possa se despedir, então, dos nossos ouvintes, chefe. Eu queria agradecer, foi muito bacana esse papo de hoje, batemos o nosso recorde de novo, já estamos com 1h03, mas para terminar aqui, eu acabei buscando a receita de carbono dela, que era zero antes, porque começou no terceiro trimestre, foi de 3,4 milhões no terceiro trimestre. Não duvido que a gente veja um aumento de 500% nisso daqui a um ano, igual a gente viu lá no Response no Reino Unido, nos Estados Unidos e Canadá, enfim. Ela é exatamente isso, ela cria uma nova linha de receita e cresce rápido a linha de receita. É muito bacana esse modelo da Ambipar.
Claro, enquanto der certo e se der certo. Tem muitos riscos de execução aí no meio e muita concorrência que vai vir atrás dela. Obrigado, Paty. Sempre um prazer estar aqui, como você sabe. Muito obrigada, chefe. Obrigada pela gentileza, pelo tempo, pela disponibilidade e, obviamente, pelos conhecimentos. Afinal, o ouvinte vem aqui para ouvir a opinião do Daniel Nigri sobre os negócios. Vou encerrar, então, aqui, lembrando a você que é sempre muito importante entender o case do negócio antes de investir. Afinal, tudo pode ser uma oportunidade ou não, dependendo de como você enxerga as projeções futuras daquele negócio. Então, na opinião do nosso analista-chefe, do fundador do Dica de hoje, para 2022 seria interessante que você ficasse de olho em Minerva e também em Ambipar. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana para você e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço!